TV Cidade. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Olá, programa Comunidade, iniciando mais uma entrevista para levar a você as informações sobre o que acontece na nossa cidade e na nossa região. Com oferecimento da Clínica da Mama, Floricultura Passo Verde e Inviolável. Dr. Osmar Teixeira, advogado, está aqui para conversar conosco sobre essa questão da onda de violência. E muitas pessoas falam o seguinte: redução da idade penal e os problemas são as leis. Temos que ter leis mais rígidas e temos que reduzir a idade penal. O esposo colocou na calcinha da ex-mulher soda, aqui em Passo Fundo. Uma idosa foi morta por várias pessoas, entre eles o menor de idade, por um carro. A filha matou a mãe e deixou o corpo na garagem. E por fim, uma senhora assaltada na Vila Rodrigues leva um tiro na cabeça. Inúmeros outros acontecimentos que nos levam a perguntar, Dr. Osmar Teixeira, a solução seria a redução da idade penal ou até mesmo uma rigidez maior nas leis? Olá, tudo bem? Nenhuma. Bom dia. Saúde, efetivamente, esses assuntos precisam de uma arquitetura. Nós não conseguimos solucionar nenhum problema ou reduzindo a idade penal ou eventualmente aumentando o rigor da lei. É um conjunto de medidas. Eu dividiria o assunto de duas formas. Primeiro, um momento repressivo. É impossível que nós deixemos as coisas no estado que estão. Precisaríamos que houvesse um esforço concentrado das seguranças, né? Tanto da militar como da civil, uma moldura de política de enfrentamento da situação que aí está. Mas precisaríamos imediatamente desenvolver outras atividades. Isso é o processo educacional no geral. Precisaríamos restabelecer o processo educacional onde as crianças aprendessem o respeito ao certo. E tem que aprender que tem o errado. Ou seja, há que se incentivar o processo de discernimento daquilo que pode ser feito e do que não pode ser feito. Os chamados limites da civilização, aquilo que o processo civilizatório impõe às pessoas. Bom, se os pais não estão fazendo isso mais, se os pais já não estão mais em casa e a escola se transformou de uma certa forma no pai substituto, e a própria polícia às vezes é o pai substituto, que é aquele que bate, nós precisamos fazer com que a escola assuma esse papel como um todo. E aí a educação assume um papel de relevância extrema. E nesse tópico, o que eu diria? Que o município pode muito bem, a par das suas obrigações de currículo mínimo, impor no currículo municipal algumas disciplinas que levem a um comportamento mais adequado das nossas crianças frente às coisas alheias, frente ao processo de educação com outras pessoas, ao processo de educação no seu relacionamento, na sua comunidade. É possível. Eu sei que algumas pessoas têm ojeriza essa expressão moral e cívica, mas a moral e cívica era indiscutivelmente uma disciplina que dava às pessoas uma localização onde elas davam a essas pessoas um norte de conduta, lhes localizavam em um determinado lugar, ou seja, sabia, você é criança, tu tem que obedecer, você é jovem, tem que obedecer o mais velho, tem que obedecer o teu professor, tem que obedecer a regra de trânsito, não pode fazer tais coisas. Nós não temos mais esse tipo de regramento hoje. Quando você fala em redução de idade penal, nós também não podemos pura e simplesmente reduzir a idade penal e jogar as pessoas jovens, os jovens, com os criminosos mais experientes, vamos usar essa expressão. Mas só nesse porém eu quero fazer uma intervenção. Existem delitos aí a respeito de menores e adolescentes, quando se fala, por exemplo, no furto de um carro ou no furto do bem material. Sim. E o que a sociedade se indigna é que muitos, ou em alguns casos, nós pegamos menores, adolescentes, com 16, 17 e quase 18 anos, envolvidos em homicídios, e homicídios
violentos. Aí a comunidade pensa, pois bem, com 17 anos e meio, comete um ato infracional e mata uma pessoa. É um tipo de relacionamento. Com 18 anos, alguns meses depois, já seria outra legislação. Esse é o questionamento. Veja, nós temos alguns modelos. Nós não podemos esquecer de olhar o que os outros países fizeram. A Europa foi muito pobre. Toda essa migração italiana que veio para o Brasil entre 1800 a 1900 aí, era um pessoal que estava com muita dificuldade. Aconteceu mesmo com os poloneses, com os portugueses, com os alemães que vieram para cá. Esses países passaram por grandes crises, mas fizeram e instituíram políticas para vencer esses problemas. E a segurança foi muito bem tratada, a educação foi muito bem tratada. Alguns países, vou pegar o caso da Inglaterra, é um caso emblemático, você tem uma idade em que a criança, a partir dos 10 anos, ele é submetido a uma avaliação psicológica para saber se ele tinha conhecimento ao tempo do crime das consequências do seu ato. A partir do momento em que se detecta que aquela criança tinha, através de um exame muito bem feito, obviamente, tinha o conhecimento do que estava fazendo, ele é submetido a um julgamento na mesma penalidade como se maior fosse. Apenas vai cumprir a pena em estabelecimentos próprios à sua idade. E quando adquirir a maioridade, ele passaria para o sistema prisional comum, inclusive com troca de nome. Ponto. E essas pessoas, depois de cumprir a pena, voltam para a comunidade, às vezes com o nome trocado. Porque o Estado lhes dá uma proteção, lhes educa e lhes devolve para a sociedade uma pessoa com outro nome, sem esse estigma, esse passado de criminoso. O que acontece aqui no Brasil? Além do sistema não recuperar, pelo contrário, as pessoas são devolvidas para a comunidade em uma situação de penúria. O sujeito sai de um presídio depois de algum tempo, ele sai sem dinheiro, às vezes sai sem lar, sai sem lugar para dormir, sem roupa, com problema de saúde e é jogado na rua. É uma questão de tempo para voltar a delinquir. Então nós precisaríamos ter uma série de medidas do ponto de vista educacional, que a educação envolve todo esse sistema de comportamento, para que ao mesmo tempo que houvesse um processo repressivo intenso para aqueles que já não há mais essa possibilidade do processo educativo, nós fazermos uma reestruturação e esperarmos que em 20 anos tivéssemos uma solução. Porque do modo que está indo hoje, Saúl, nós vamos trabalhar de dia, vamos ganhar nosso dia, vamos nos recolher nossas casas à noite, porque a cidade será da bandidagem. Nós estamos indo para um caminho extremamente difícil. E as comunidades, você é um líder comunitário muito importante dessa cidade, precisam começar a assumir essa responsabilidade. Precisam começar a discutir esse tipo de situação. Doutor Osmar, a gente fala nas leis, né? O pessoal acha que as leis são fracas, que deveriam ser mais rígidas. E que a sensação, não é nem a sensação, diz que a sensação de impunidade, é a própria impunidade, faz com que as pessoas não tenham medo. Mataram aquela idosa e não vai dar nada. Matei a minha mãe e não vai dar nada. Assaltei, coloquei lá soda lá, prejudiquei a minha ex-mulher, não vai dar nada. Depois do intervalo eu gostaria que o senhor falasse conosco sobre essa questão das leis e a própria questão da família, né? Sim. Quando a família está abrindo mão dessa responsabilidade de educar, de dar limites, de dar amor, de dar exemplos, está terceirizando a educação. Daqui um pouquinho, comunidade, aqui no Canal 20, apresentação Saúl Spinelli. Estamos hoje com o Dr. Osmar Teixeira, falando sobre a onda de violência, não só em Passo Fundo, em todo o Brasil e em muitos países do mundo, como resolver. Programa Comunidade. Voltamos, comunidade, apresentação Saúl Spinelli, Canal 20, TV Cidade Passo Fundo. Nós estamos com o Dr. Osmar Teixeira conversando sobre a onda de violência. A gente fala em Passo Fundo, mas não ocorre só em Passo Fundo, ocorre na região. O problema são as leis? Teríamos que ter leis mais rígidas? E a família, Dr. Osmar? Terceirizando a educação dos seus filhos para as escolas, para a TV, para o computador, para a internet e para a rua. O que o senhor acha dessa questão das críticas, principalmente a terceirização da educação dos filhos pela família
e também da questão das leis, que o pessoal critica, diz que se tivesse leis mais rígidas, a coisa diminuiria. Perfeito. Saúl, veja assim, voltando, acho que o processo educacional envolve também uma revisão do ponto de vista legal. É indiscutível que nós temos leis da década de 40, uma outra visão social, com outro tipo de desenvolvimento que já não correspondem à nossa realidade. Nós precisamos sim termos uma readequação legislativa no Código Penal. No Código Penal. E isso envolve mexer em todo o Código de Processo Penal e um sistema todo de direito penal que está em volta. Nós temos centenas de leis que criminalizam atividades que não estão no Código Penal. Nós precisaríamos mexer em todo esse sistema. Para fazer o quê? Para dar efetividade à lei. Para que quem efetivamente praticasse um delito, se condenado fosse, tenha certeza que vai cumprir a pena. E não receber uma série de benefícios que o sistema lhe concede. Nós precisaríamos mudar a postura da punição e fazer uma separação dos delitos. Alguns países, e eu vou citar os Estados Unidos, têm um sistema de penas alternativas muito bem montado, onde há feito uma separação do criminoso, vamos falar assim, do criminoso doloso, aquele que está delinquindo porque efetivamente tem uma personalidade voltada para o crime e pratica o crime sabendo o que está fazendo, assumindo o resultado de toda a sua conduta. Daquele que é eventual, daquele que às vezes é levado ao crime por circunstâncias emotivas, pelos chamados gigantes da alma, pelo amor, pelo ciúme, pelo ódio, pela paixão, pela raiva, né? Até pelo estado de necessidade. Então, feita esta distinção, as pessoas receberiam um tratamento diferenciado no que diz respeito ao cumprimento da pena. Mas nós precisaríamos de uma ampla discussão para que pessoas que realmente tenham conhecimento do que acontece na rua e conheçam o sistema como um todo, possam fazer essa formatação. E o Brasil tem muita gente capacitada, com condições de discutir esse assunto. Isso é possível, sim. A lei precisa de melhoramento, é necessário. Mas eu vejo isso tudo como uma grande formatação de educação. Nós precisaríamos educar o cidadão para que o cidadão soubesse o limite da lei. Ele precisa saber que ele não pode passar determinadas fronteiras. Ele tem que saber que o não é não, e a lei diz não. O que diz a lei repressiva? Não faça, não mate, não roube, não furte, não pratique injúria, não pratique calúnia, não pratique lesão. E as pessoas precisam ser educadas para saber esse limite. Porque se você praticar, embora a lei diga não, você vai ser punido. Como vai ser punido? Vai perder a tua liberdade. E a perda da liberdade devia vir acompanhada de processos mais pesados. Hoje, no Brasil, quando alguém vai para a cadeia, o que ele mais tem medo é do ambiente da cadeia. Ele não tem medo da punição em si, que é ficar recluso. Ele tem medo do ambiente que está absolutamente insalubre mesmo para os presos mais experientes. Isso está totalmente errado. Ele devia ter medo, sim, era da punição, da perda da sua liberdade. E lá dentro, nós precisaríamos, não no processo de ressocialização, mas no processo educativo. A pessoa ser reeducada para entender os valores de viver em comunhão e para viver em uma sociedade. E aí começa lá na família, né, doutor? Quando não se tem limites, quando se, lamentavelmente, quando o pai acha que dizer sim ao seu filho é a solução. Não, só é a prorrogação. Ele vai ter que tomar uma decisão mais lá na frente e se agrava na adolescência. Né? Sobre esse assunto de família, eu participei não faz muito tempo em um congresso em São Paulo que discutia as relações dos filhos dos casais homoafetivos. Como ficarão as suas relações na sociedade como um todo? Nós vamos passar por muitas transformações. Nós temos algumas figuras jurídicas, alguns direitos que se concedeu, algumas minorias, que isso vai determinar uma mudança, um olhar diferenciado sobre a família. O que nós pensamos de uma família, o que nós queremos de uma família? Ela pode dar o quê? Qual é o limite dela? Bem, isso é uma grande discussão.
Isso nós precisamos buscar em países que passaram por essa situação, os modelos que responderam, os modelos que não responderam. E temos que achar um modo de educar as nossas crianças dentro do livre-arbítrio do ser humano, mas ela precisa saber o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Hoje não tem isso, Independentemente da família. Porque a família nos moldes tradicionais que nós conhecemos já não existe há bastante tempo. A família hoje é um pouco da televisão, é um pouco do celular, é um pouco da rua, é um pouco da escola, é um pouco daquilo que os amigos passam para os nossos filhos. Doutor Osmar, para nós ir para o final aí da nossa entrevista, é um tema polêmico também, eu já lhe convido para nós fazer um debate sobre essa questão e vamos convidar outras pessoas. Tem pessoas que falam em controle de natalidade e outros falam em planejamento familiar. Mas o fato é nós temos uma política necessária, importante, né, como é o Bolsa Família, como é a questão da minha casa, minha vida, minha casa, enfim. Mas aí vem a questão seguinte, algumas, ou se não a maioria das políticas, é influenciado pelo número de filhos, inclusive a pontuação. Isso faz com que aquela pessoa que precisa de auxílio do Estado, de ajuda do Estado, tenha a ideia de que quanto mais filhos ela tiver, mais garantias ela terá do Estado. Não deveria ser o contrário, né? Ela deveria ter a garantia independente do número de filhos. Eu há muito tempo venho dizendo que é necessário um controle de natalidade. O processo educativo e o planejamento familiar só funciona naquelas pessoas que têm um mínimo de educação. Vejam, a classe média, não a classe média alta, mas a classe média, que eu entendo por classe média quem tem uma atividade regular, quem tem uma renda que lhe permita comer, que lhe permita vestir, que lhe permita dar o mínimo de estudo para os seus filhos. Essas pessoas estão tendo muito poucos filhos, porque elas sabem o custo do filho, porque elas mantêm o seu filho. Agora, quem não tem esse processo educativo, quem não está inserido dentro de um contexto econômico, de que ele tem que prover as suas próprias necessidades, ele acha que ter mais filhos é ter vantagens. Eu acho que essas pessoas precisariam ter um controle mais pesado. O Estado devia interferir nesse seu livre-arbítrio de alguma forma para evitar que nós tivéssemos tantas crianças sem pais. Porque, na verdade, nós estamos permitindo a colocação de crianças na rua sem pais, em cima de uma política de proteção que se criou para quem tem mais filhos. Eu sou favorável a um controle de natalidade parcial e dirigido a essas famílias desestruturadas. Claro que é um trabalho muito duro, é um trabalho muito difícil, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Ou aqueles que são contra, dizem que está bom como está e fica como está e vai ficar pior. Mas eu acho que deve-se ter coragem de dar opinião e de discutir esse assunto. E eu estou tendo essa coragem de dizer, sou favorável ao controle de natalidade localizado em determinadas situações. Doutor Osmar, um grande abraço. A gente conta com o senhor em uma nova oportunidade. Obrigado. Pessoal, você pode mandar opiniões, sugestões de pauta aqui para o Comunidade aqui na TV Cidade. O e-mail é sauspinelli, está aí no rodapé, sauspinelli@yahoo.com.br. Inclusive contrariando a opinião do Dr. Osmar, eu sou a favor, eu sou contra. Tem que se discutir. Tem que se discutir o assunto. Nós estamos postando isso aqui. É na discussão que vem a solução. Vamos ver que sociedade nós queremos, né? Uma sociedade mais humana, de menos computador, de menos televisão, de menos celular. O que não dá, né, Igor, é nós estar na mesma casa se conversando via Facebook, que infelizmente é o que está acontecendo hoje e os problemas estão aí, né? Pessoas de classe média, não é mais questão só financeira, porque tu vê pessoas de classe média até classe alta envolvidas em crimes, envolvidas aí em sérios delitos. Um grande abraço. Voltamos semana que vem com mais um programa Comunidade, apresentação de Saúl Spinelli. Voltamos semana que vem com o programa Comunidade, com a apresentação do amigo de vocês, Saúl Spinelli, com mais um assunto da comunidade. Um grande abraço e até lá.
Programa Comunidade. TV Cidade.